Sejam bem-vindos ao Falar Europeu. Eu sou o Manel Ribeiro e vou estar na sua companhia nos próximos 30 minutos. No programa de hoje vamos falar sobre apoios comunitários, como chegar até eles. Vamos apresentar como exemplo o projeto Euroregião, que foi lançado em setembro pela Young Network, com o apoio da Comissão Europeia. Para isso, o nosso convidado de hoje é João Duarte, economista, ex-jornalista, CEO da Young Network Group, que é também a publisher do Euroregião. Bem-vindo ao Falar Europeu, João. Obrigado. Comecemos pelo princípio. A Young Network já ultrapassou os 20 anos de existência e está presente em 10 países e uma nação. Isto como o João costuma dizer. Que nação é essa? É o Porto, claro. Não que seja do Porto, mas muito respeitável, uma nação muito respeitável. Tão respeitável como todas as outras, sim. Fala-nos então um pouco aqui do grupo, da Young Network. Bem, o grupo, isto parece já agora que tenho aqui uma cassete, mas o grupo, porque já o disse muitas vezes. O grupo tem cerca de 22 anos, faz este ano 22 anos. Começou por ser um grupo apenas de assessoria mediática e consultoria de comunicação, na altura não como grupo, não é? Éramos 2 ou 3 pessoas, como tipicamente todas as... ou muitas, não todas, mas muitas empresas começam. E depois as coisas foram discorrendo bem ao longo da vida, sendo que a empresa média em Portugal tem 3 anos de vida, portanto já passamos 19 anos para além disso. Somos atualmente 200 pessoas, temos várias áreas de prática, não é? Digital, continuamos com a assessoria mediática, eventos e ativação, de marca e criatividade, incluindo lá o publicidade, o branding, o design. E portanto, como disse, temos cerca de 200 pessoas e estamos em vários países, uns com umas dimensões maiores que outras, sendo a nossa base, sendo nós uma multinacional desta área de raiz portuguesa. Da área da comunicação. O projeto Euroregião, vamos falar aqui então do que e também temos esta área de mídia, já que chegamos agora ao Euroregião. Que é talvez a novidade e que o João vai falar agora. Surgiu em 2021 o projeto Euroregião. Estamos neste momento com a Euroregião Talks, que estamos a fazer pelo país, portanto um roadshow que está a correr Portugal inteiro. Como é que surgiu a ideia de criar um projeto editorial desta natureza? Bem, nós já há muito tempo que muito antes de 2021, tínhamos identificado que existia aqui uma lacuna na comunicação para as autarquias, para as regiões. Portanto, nós não somos um meio regional, mas somos um meio nacional que comunica para as regiões, para dar os bons exemplos que existem, as boas práticas, informação sobre fundos europeus. E, portanto, esta ideia, se calhar, já existe há 3 ou 4 anos, mais 3 provavelmente do que 4, e pronto, nós aqui no Young Network Group temos bastantes ideias, não temos nem tempo, nem recursos para concretizar todas, e chegou uma altura que tivemos conhecimento que existiam alguns fundos europeus para esta área, e portanto casámos aquilo de ser a nossa vontade e colocámos até um bocadinho mais de potência no projeto, mas somos um projeto daquilo que defendemos sempre em relação a fundos europeus. Os projetos devem ser postos em prática pelo seu mérito, e não porque existem fundos europeus. O que acontece é levar ali um turbo para poder chegar mais longe, um boost, chegar mais longe, porque na verdade fica com mais meios para ir mais longe. Esta vertente editorial também terá um pouco a ver com o seu background enquanto jornalista? Pode ter a ver, mas eu sou muito frio. Isto não é daquelas coisas muito engraçadas de dizer programas como este ou entrevistas. Eu sou bastante frio nas análises, ou racional nas análises. Muito pragmático. Muito pragmático, e diria que o panorama, os investimentos em mídia são investimentos muito difíceis. O negócio de mídia é um negócio muito difícil. E, portanto, apesar de ter essa paixão no limite, teremos que ser sempre muito cautelosos com todos os nossos projetos, porque são negócios, dependendo de uma fonte de receita ainda muito da publicidade, seja online, seja ou outra forma. Portanto, ainda é difícil. Temos esta componente também de eventos, como estamos agora aqui a fazer pelo país inteiro, que julgo que será por aí mais a nossa vertente de receitas, será essa a principal. Há pouco o João referiu que este projeto, o Euroregião, recebeu financiamento europeu. Pode dar-nos o seu testemunho de como é que foi o processo de candidatura, para quem está lá em casa ter mais ou menos uma percepção? Bem, no nosso grupo temos aqui 3 ou 4 conselhos a dar, ou conselhos, ou se não dissermos conselhos, dizemos... Recomendações. 4 recomendações, ou pelo menos 4 exemplos de coisas que nos aconteceram a nós.
Nós já não é o primeiro projeto europeu, não é o primeiro projeto que temos fundos europeus. Já no passado aconteceu com outros. Este aqui foi muito específico porque é um fundo que fomos financiados diretamente pela Comissão Europeia, por organismos da Comissão Europeia e não através dos fundos nacionais. Portanto, isto foi concurso pan-europeu, se assim se pode dizer, ou foi por toda a Europa, dos 27, e, portanto, só um conjunto de poucos projetos é que foram escolhidos e que nos fez ficar bastante satisfeitos, até porque vencemos aqui um conjunto de parceiros. Numa das nossas Euroregion Talks, o João acabou por referir que foram 400 e... Cerca de 400, para receberem 10 ou 12 receberam financiamento e nós fomos uma delas e, portanto, e no nosso país fomos a única que recebemos. O conselho que damos é que, estejam atentos, informem-se, leiam, procurem os concursos que existem, seja diretamente, seja indiretamente por via de empresas de consultoria, empresas gestoras deste tipo de projeto. Portanto, ir à luta, portanto, o principal é ir à luta, procurando, depois concorrer, e seguir os trâmites, no fundo, seguir os trâmites depois do concurso, o que houver para fazer. É denso, mas o conselho mais relevante é que é possível. E vale a pena. E vale a pena, e desmistificar sempre aquilo que não é preciso conhecer ninguém, não é preciso nada, exceto concorrer e pôr-se à prova. E também ser aqui resiliente, porque é uma das coisas que nós temos debatido, que as empresas desistem a meio dos processos de candidatura. Neste caso, no exemplo que acaba de dar, é preciso ser resiliente, não é? Sim, mas eu em Tondela fiz essa referência porque depois, se calhar, começámos a falar muito de fundos dedicados a médias e grandes empresas, se calhar até mais médias empresas, enquanto as pequenas e as microempresas não têm acesso, as micro seguramente não têm acesso a este tipo de fundos, desta forma ou esses burocráticos, mas há um conjunto de fundos bastante mais simples e muito mais simplificados e até formas indiretas de obter esses fundos, nomeadamente agora com o PRR nos bairros digitais e nas aceleradoras digitais, que é uma forma de pequenas e médias empresas terem acesso a esta aceleração digital, a transformar alguns dos seus processos digitalizando-os. O João, quando sem esta complexidade toda de grandes burocracias. João, já agora pode-me interromper a qualquer momento, não há problema nenhum. Eu só quero acrescentar aqui o seguinte: o João há pouco referiu o Tondela, e para quem está lá em casa, e também já referimos aqui, estamos a falar precisamente dos Euroregion Talks, que é um roadshow, que também já falámos, estamos a percorrer o país. Neste momento está a decorrer este ciclo de conferências, que apresentam um estudo feito, e aqui já começa a minha pergunta para o João, feito em colaboração com a Universidade Nova, e que avalia o impacto dos fundos europeus nas diferentes regiões de Portugal. Pode-nos falar um pouco do evento em si? O evento Euroregião é um evento que vai passar por 10 cidades portuguesas, em continente e ilhas, percorrendo as 7 NUTs, 2, portanto, Algarve, Alentejo, Centro, Norte, Lisboa, área metropolitana de Lisboa e depois Madeira e Açores. E, portanto, o que nós quisemos foi dar alguma densidade com um estudo técnico da Universidade Nova, em que falasse mais do que é que são os fundos e qual foi o contributo que eles tiveram em termos de macroeconomia, indo também especificamente a cada uma das regiões e qual foi o impacto que eles tiveram, e prova-se 2 dados muito relevantes do estudo, que é, sem fundos europeus, as regiões portuguesas tinham divergido das outras regiões europeias, e, tão ou mais relevante, as regiões portuguesas mais pobres teriam divergido das regiões portuguesas mais ricas. Exato. Portanto, o país está hoje socialmente mais justo, se assim podemos dizer, ou com menos desequilíbrios, graças aos mais atenuados. Não quer dizer que em termos absolutos ainda possa estar desequilibrado, claro. Desequilibrado, porque estes desequilíbrios também existem muito em qualquer outro país. E, portanto, temos essa componente forte, técnica, sustentada por uma das melhores universidades do país, e depois temos exemplos práticos, como a apresentação de um case study, temos atores da própria região, seja líderes associativos, seja as próprias autarquias, poder local, a participar como oradores, e depois temos uma mesa redonda em que temos alguém que é a AIP, Consulting by AIP, a falar dos fundos, como é que pode aceder. É um bom parceiro para quem quer saber mais, informar-se. A AIP sendo também uma associação empresarial de uma dimensão, uma associação industrial
industrial, empresarial. Sim, empresarial, exatamente. E tem uma longa história, tem uma implementação no terreno fortíssima e também tem este serviço em que as empresas podem recorrer, ligar para a IP, saber como é, para a Consulting by IP, e poderem ter esses recursos ao seu dispor. E temos também depois a componente jurídica defendida, temos um conjunto de parceiros na área jurídica, aqui liderado pelo Dr. Ramiro Matos, mas em associação com a Aguiar Branco, que é uma sociedade de advogados bastante conhecida, em que tem o ex-ministro como um dos sócios, e temos muitas vezes as associações locais também a participar, e às vezes a associação regional, por vezes a associação regional, é flexível o programa, mas sucintamente é isto para darmos um cheiro, aquilo que se diz um cheirinho, não é? Alguma informação para despertar o interesse de mais empresas, de mais empresários, de mais empreendedores a entrarem neste barco, pondo um bocado a tónica de estes fundos também são para eles e vamos lá ver, e eles, e quem diz eles, também diz as próprias autarquias, empresas municipais, e portanto há fundos para vários atores diferentes. É precisamente com o que acaba agora mesmo dizer que eu passo à pergunta seguinte. Isto até porque o João também o disse em Santarém, que foi nossa primeira edição foi em Santarém. O João referiu que existem muitos apoios e que grande parte não é de conhecimento geral das pessoas. E agora também já o disse nesta entrevista. O que é que se pode fazer para contornar este obstáculo? Também já deve ter respondido, mas o que é que podemos assim aqui mais concretamente? Bem, fazer mais Euro-Região Talks, seguramente, para informar. Ter mais do que o Euro-Região Talks, o projeto é muito mais do que o Euro-Região Talks, o próprio Euro-Região fala de fundos, dá a conhecer mais informações, dá a conhecer casos práticos, situações reais. Depois há 2 ou 3, para além daquilo que estava a dizer, falar com consultores e empresas desta área que podem apresentar soluções, e na própria internet, por exemplo, o PRR tem o site Recuperar Portugal. Exato. O site do IAPMEI também é sempre muito completo. Estar atento, e quando às vezes estamos aqui a falar de fundos menos conhecidos, estamos também a falar de voucher empreendedor, vai provavelmente haver vouchers para a digitalização. Essa é a minha próxima pergunta. João, então já podemos ir falando disso também mas portanto há aqui um conjunto de informação que a pessoa tem que fazer sempre o seu trabalho de casa, dá trabalho, assim como andar à procura de clientes dá trabalho, gerir uma empresa dá trabalho, e isso deve fazer parte das soluções. Então eu começava a dizer quais são esses 4, porque o que o João estava agora a dizer, que eu até o interrompi, esses 4 são 4 ideias que normalmente não estão muito divulgadas, não é? E o João também penso que o referiu em Tondela. Para o nosso espectador que não assistiu ao nosso evento em Tondela, que possa ver o nosso podcast que está no nosso site, quais são esses 4? O João recorda-se? 4, eu posso dar aqui alguns instrumentos, também não os tenho todos de cor, mas claramente no PRR existem duas ferramentas, há bastante mais fundos do que estes. São menos conhecidas. Mas existem 2 ferramentas grandes, ou que encaixam, que é o PRR. Vamos pensar que o PRR e o PT 2030 vão abarcar a maior parte, são as 2 grandes gavetas, ou os 2 grandes alicerces desta década em termos de financiamento europeu. E o PRR tem recebido alguma crítica, algumas justas, por outras nem tanto, que é um programa que 75% está vocacionado para o setor público. Na verdade, o próprio setor público, quando tem de executar depois os programas, tem que contratar também o setor privado, portanto, indiretamente isto não é totalmente, não é esta proporção. Dentro dos outros 25, neste caso específico do PRR, e falta ainda sair muita coisa, há uma componente chamada digitalização das empresas, que é a gaveta, o PRR divide-se em 20 gavetas, a 16ª é da digitalização, e essa parte vai haver bastantes fundos para projetos de empresas para se digitalizarem, seja aquela digitalização que às vezes olhamos mais facilmente para ela, que tem a ver com o comércio eletrónico, com aquilo que se chama-se o front office, mas também com tudo o que está para trás, a montante, que é processos internos, processos de compra, aos fornecedores, gestão, dentro das empresas das micro e pequenas empresas, vão existir muitas ferramentas de voucher para digitalizar, podem se encaixar os bairros estão neste momento já em processo, as candidaturas já acabaram, vão existir
50 bairros, pelo menos 50 bairros digitais, nos bairros digitais, em que estes bairros digitais, no fundo, são as autarquias e associações empresariais que colocam o bairro em funcionamento, mas depois isto vai com um conjunto de ferramentas que vai à própria loja e ajudar as lojas a fazer um diagnóstico a cada lojista, seja serviços, seja produto, e depois, mediante o diagnóstico, vai-se implementar um conjunto de soluções, em parceria, obviamente, com cada dono da empresa ou cada gestor de cada empresa, para apoiar aqui. Depois, ainda neste momento está em aberto a questão das aceleradoras digitais, que é mais uma ferramenta. Estão-se a pensar 25 aceleradoras digitais para o país. O concurso está neste momento em aberto e, portanto, é para que preencher. Eu julgo que as NUTs 3 são 25 e as 25 aceleradoras correspondem para cada consiga chegar a cada uma das NUTs. Não necessariamente uma em cada local, mas algumas que tenham o cuidado de preencher geograficamente todo o país, e é mais uma forma de as empresas terem algum dinheiro a fundo perdido para fazer investimentos na área, em tudo o que tem a ver com a economia 4.0, por assim dizer. Muito bem. Vamos dar aqui seguimento ao nosso guião, e temos falado aqui no programa sobre o peso burocrático inerente às candidaturas a fundos. Concorda com essa burocracia? Considera que essa burocracia é necessária? Eu fiquei relativamente esclarecido, o Dr. Pedro da Aguiar Branco, dos advogados da Aguiar Branco, acho que explicou isso no último seminário em Tondela, o tal Euroregião Talks em Tondela, e de facto eu fiquei convencido que a explicação, e na altura até contrapus que isto tem de haver, não contrapus, acrescentei que tem que haver uma situação de equilíbrio. Vamos ver, a burocracia é relevante para que impeça e seja dissuasora de processos menos claros. Portanto, tem que haver sempre alguma burocracia para controle e para garantirmos que o jogo é limpo, que é fair, não é? Que é justo, e que o dinheiro... E que há boas intenções também da parte dos empresários. Exatamente. E que no geral existe. No geral. Vamos lá ver. Isto não acho que tem que acabar essa desconfiança. O normal é as coisas serem bem feitas. Essa é a regra. E bem intencionadas. E bem intencionadas, todos os indicadores dos últimos anos dizemos ainda não estamos no ótimo. Sim, mas tem sido um caminho, e cada vez as nossas máquinas fiscais, as nossas auditorias, este tipo de processos cada vez está mais eficiente. Por um lado tem de existir, por outro tem que se casar isto com a velocidade ou a aceleração que se tem que dar aos projetos. E neste caso do PRR, com o tempo de execução até final de 2025, tem que se garantir que se consegue executar. E a verdade é que a burocracia, agora não relacionada com o PRR ou com os fundos, a burocracia em Portugal e a forma como as coisas, as operações funcionam, é tudo muito burocrático e os processos são muito lentos. É pesado, Só para lhe dizer aqui, pesado, por exemplo, nos bairros digitais, maioritariamente quem está líder dos consórcios são as autarquias. São muitos pequenos processos, só o que isso implica em termos de contratação pública é um processo pesado do ponto de vista burocrático. Não estamos a dizer que não tenha que existir, mas tem que haver ferramentas para que seja mais rápido. Eu também dei como exemplo que se Portugal durante a pandemia e outros países tivessem usado as regras normais e complicadas que normalmente existem para o nosso funcionamento normal do nosso país, não se teria chegado à ajuda às pessoas e às empresas, nomeadamente, vou-lhe dar o exemplo, que legislou-se nesse sentido o layoff simplificado. Se não houvesse esse layoff simplificado, não era possível executar um conjunto de, sim, claro, e o país um conjunto de ações. E estaríamos todos, eventualmente, é sempre difícil... O layoff e também as moratórias. As moratórias, um conjunto de situações que teve que ser muito rápido o governo a executar para bem todos. Quando digo bem todos, é sempre, tenho que fazer aqui a ressalva, no geral penso que correu bem, mas nunca sabemos bem o que é que aconteceria se tivesse feito diferente. Não é? Há aqui só para dar aqui um exemplo um bocadinho fora, só para fazer aqui uma analogia. Estamos todos sempre a falar, e nas notícias estamos sempre a ver, e os especialistas, ok, temos de ter um mundo mais verde, o ambiente tem que ser tratado desta forma, as renováveis têm que ser tratadas daquela forma, e portanto temos que acelerar a transição.
Mas depois, repare no contrassenso que isto é. Acontece uma situação como agora em que os combustíveis disparam. E o que é que os governos e toda a gente e a opinião pública quer ir atrás? Quer que os preços deixem. Mas os preços estarem altos é o maior incentivo à renovação, à transição digital. Desculpa, à transição ambiental. Do ambiental, sim. Okay. Se tivéssemos petróleo, em vez de $100 a 200 ou 300, seguramente que ia mexer muito mais rápidos a fazer. Normalmente o que é que acontece, e isto também a economia é da natureza humana, nós gostamos de suavizar os consumos, gostamos que a nossa linha de consumo seja assim uma coisa, tipicamente crescente, mas não que seja altos e baixos. E, portanto, as pessoas não querem reagir, mas muitas vezes o que se chega à conclusão, mesmo em estudos económicos, é deixando o mercado mais livre funcionar, é pior no curto prazo, mas provavelmente depois no médio e no longo é acaba melhor. De compensar, não é? Mas está a ver, toda a gente está interessada no mundo mais verde, mas agora que quer preços de combustíveis mais baixos para a sua vida. Para o imediato. Exatamente. Imediato. No que diz respeito ao panorama empresarial do nosso país, sabemos que falta investimento em empresas de comunicação e marketing. Também foi um dos temas que o João abordou numa das nossas apresentações. Existem apoios específicos para alavancar a competitividade neste setor? São duas coisas diferentes. Eu poderei ter falado nisso, mas poderei tê-lo dito de diferentes formas. Mas porque normalmente não sou tão específico, porque estar eu de uma empresa, fazer eu o CEO de uma empresa dessas e dizer... Eu sou muito pouco corporativista. E, portanto, estaria aqui a defender muitas empresas desse setor e a dizer que devia haver mais investimento. A minha análise não é bem relacionada com o setor especificamente, mas às tantas é uma forma indireta de também reverter para o setor. O que acho, e aí acho já acho isso mais defensável, é relevante as empresas portuguesas, as empresas não as do setor, mas empresas como um todo, investirem muito mais em comunicação e marketing. Porque em qualquer empresa ou qualquer economia que se analise, um dos temas mais relevantes é quais são aquilo que nós dizemos muitas vezes em inglês, é o moat. O moat é as grandes vantagens competitivas daquelas difíceis de copiar. E claramente não é a única, há várias. A qualidade da gestão, a seriedade, há muita coisa, há muita coisa. Uma tecnologia única, mas um destes pontos, destes 5 ou 6 grandes tópicos, são as marcas. E é saber comunicar, não é? Também. Saber comunicar e as marcas. Pronto, podemos dizer as marcas como um todo e depois as boas marcas é que elas sabem comunicar. Porque... vou dar aqui um exemplo, que, fazendo aqui o disclosure, também são nossos clientes, mas a Coca-Cola. A Coca-Cola pode aparecer aí outra marca, outro produto muito parecido com outra marca. Não consegue combater a Coca-Cola. O Warren Buffett, que é um dos principais investidores, é o maior investidor da história, considera o melhor investidor da história, e ele diz que se lhe aparecessem com 100 mil milhões, em inglês, os 100 bis, 100 billions em português, 100 mil milhões de euros que lhe dessem para ele montar uma concorrente da Coca-Cola, o que ele fazia era devolver os 100 mil milhões. Portanto, ele não arriscaria. Não, ele acha que não é possível aparecer outra empresa, porque é uma marca tão forte, e não é só pela marca, mas, ou seja, nós precisamos desta, ou seja... Porque é um estudo de caso, não é? Agora posso fazer, sim, e agora não é para usar ou não usar as marcas, uso umas ou não uso outras, ou seja, ter um iPhone não é a mesma coisa, um iPhone da Apple. A Apple não é igual a ter um Huawei ou mesmo o Samsung, que o Samsung já é uma marca com uma projeção enorme. Okay? É uma love brand, ou seja, é ter uma marca mais forte. Ou pode aparecer outro conceito parecido com o IKEA. Mas o IKEA é uma marca fortíssima, como há muitas outras, e, portanto, a Portugal falta essas grandes marcas. Porque se dissermos assim, o que é? O IKEA cola-nos a Suécia. Se falar de chocolates ou de relógios, cola-nos a Suíça. Ou a nossa mente vem. Se falamos em tecnologia, quando nós estamos sempre a dizer, bem, os Estados Unidos vai deixar de ser tão preponderante. Eu não vejo isso acontecer no curto prazo, porque os grandes inovadores aparecem lá quase tudo. Mas onde é que, quem é que inventou a Google, o Facebook? É tudo Silicon Valley. Nem todos são lá, sim, porque há uns, agora a Amazon, por exemplo, é Seattle, e a Microsoft são Seattle, mas eles, ou seja, essas grandes... E normalmente há aqui uma lógica que também, e é muito, acho apropriado dizermos isto nesta altura. O capitalismo e a democracia são dois lados da mesma moeda. Ou seja, um funciona melhor... Porque temos a China, que é um capitalismo em ditadura. Não é democracia, às vezes existe o contrário.
Mas para funcionar bem e as pessoas estarem à vontade e serem inovadoras, não podem ter restrições e, portanto, tem que ser numa democracia que o capitalismo, que é uma das maiores invenções também da história, assim como a democracia, sendo que tem que se ter o mesmo olhar para o capitalismo que tem-se para a democracia. Tem muitos defeitos. Claro, não existe outro modelo, não existe até agora conhecido outro modelo que funcione tão bem como estes, com todas as suas deficiências. Não é? Ou seja, por outras palavras, estás a dizer que a China pode funcionar bem em termos comerciais, mas depois tem todas estas da inovação, restrições. Eles têm a dimensão do mercado, mas vamos lá ver, tudo o que é disto de economia digital normalmente são cópias. São cópias daquilo que se faz nos Estados Unidos, com uma dimensão grande. Alibaba é uma Amazon, provavelmente vai ser maior que a Amazon, mas é uma cópia. Muito bem, muito bem. Vamos avançar aqui com o nosso guião, João. E aproveito já para passar aqui algum disclaimer, que nós falamos aqui de marcas, mas não temos relação. Algumas temos e dissemos. As que temos a que tivemos até de fazer, temos esse cuidado. Se nos lembrarmos. João, concorda com o que se diz quando dizemos, e toda a gente diz, que somos um país subsídio-dependente? Na verdade... não era suposto, ainda agora também já nas várias conversas que tivemos, não era suposto nós chegarmos a este ponto, estão sempre a dizer, agora é que é a última oportunidade. Bem, se os nossos indicadores continuarem sem subir, a verdade é que nós durante muitos anos divergimos com a União Europeia. E, portanto, essa divergência leva-nos a continuar a estar nos limites de poder beneficiar de subsídios. E, ou seja, quem é que está melhor? Os que estão melhor são os países europeus que não precisam de subsídios. Claro, porque são autónomos, digamos. São autónomos porque já fazem parte do grupo dos mais ricos. Sim, já conseguem gerar... E Portugal, claramente, e um dos problemas é esse, não no ponto, claramente, nós somos uma democracia ocidental, isso não há dúvida nenhuma, mas claramente, tipicamente, as economias têm que ser mais liberais. E quando dizemos assim, às vezes essas palavras podem assustar, precisamos de menos decisão central. Menos Estado, não é? Menos Estado, precisamos de menos Estado no funcionamento. Porque, vamos lá ver, há 3 grandes entidades, há mais, mas podemos resumir aqui que 3 grandes entidades da Estado, famílias e empresas. Tipicamente, as empresas e as famílias são as pessoas, só que em vez de desagregar ao nível individual, desagrega ao nível da unidade familiar. Sim, quando se fala no poder de compra, fala-se do poder de compra. Mas tipicamente as famílias e as empresas tomam melhores decisões sobre o investimento onde gastar o dinheiro do que o Estado. Porquê? A economia, eu sou economista de formação, não é que levo isso no dia-a-dia, na minha profissão, mas uma das coisas mais importantes da economia é o incentivo. E o incentivo à família gastar o seu dinheiro bem, ou aplicá-lo bem, é enorme, porque aquilo tem consequências na sua vida pessoal. As empresas, a mesma coisa. Tem uma consequência. Fazer o investimento A ou B, se corre bem ou mal, tem a consequência de quem é o dono do capital. Exatamente. De correr bem ou mal. No Estado, o incentivo não está claro. E tem que se criar mecanismos para que estejam... E há países com os mecanismos mais certos que o nosso. Nós sabemos às vezes que há gestão de dinheiros públicos que são mal aplicados. O que é que acontece à pessoa que tomou a decisão às pessoas? E, atenção, não tem nada de haver de nada que seja ilegal ou só decisões erradas. Não há um incentivo a procurar decisões mais certas, que são falíveis. Qualquer uma é falível. Ou seja não há um rigor, não é? Eu acho que às vezes há o bom incentivo. No outro dia houve uma expressão muito certa nas empresas, dita por alguém, que é: o lucro é um incentivo à boa gestão. Ou seja, o prémio do lucro é um incentivo para que toda a gente esteja a tentar trabalhar para que aquilo funcione bem. Claro, para continuar. É um prémio, ok? E isso aí também respondeu à nossa outra pergunta que eu tinha, que era como se muda essa mentalidade. Vou-lhe fazer a última questão, porque estamos quase no final da nossa entrevista, e para concluir vamos voltar aqui ao projeto Euroregião. O que é que os leitores podem esperar no futuro? Do projeto do todo, não é? O jornal? Eu acho que os leitores já se habituaram aqui ao crivo de qualidade que o projeto tem, à independência que tem, à inovação que tem. O que nós precisamos é de a marca ser mais trabalhada, termos mais canais de distribuição, ou fazer chegar, no fundo é chegar os bons conteúdos que temos, os muito bons conteúdos, na minha opinião, obviamente sou parte interessada, mas a fazer chegar a muito mais gente e provavelmente ir constantemente procurando conteúdos mais relevantes para os nossos públicos-alvos, que no geral são, ou que na prática
São o poder regional, são as empresas das regiões e o público em geral, como um todo, mas, portanto, temos que ir afinando no sentido de perceber quais são os conteúdos mais valorizados pela nossa audiência. João Duarte, muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado, Will. Nós voltamos na próxima semana com mais um Falar Europeu. Até lá pode rever ou ouvir os nossos episódios em podcast, através do nosso canal do YouTube. Pode também ouvir estas entrevistas na versão podcast, através do canal do Spotify, e pode, obviamente, ler as nossas notícias no jornal, que está em www.euroregião.com.